Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. No episódio anterior do Papo Reto, falamos um pouquinho sobre o CSAT e eu terminei dizendo que neste episódio vamos falar um pouco sobre uma das métricas mais conhecida e também uma das mais polêmicas quando o assunto é a experiência do cliente, o famoso NPS, Net Promoter Score. Até agora, nessa série, a gente já falou sobre duas perguntas bem diferentes. Sobre o CES, que procura entender quanto esforço uma pessoa precisou fazer para realizar uma tarefa, e o CSAT, que procura entender como ela percebeu uma experiência específica. Já o NPS faz uma outra pergunta. Ele busca saber o quanto aquela pessoa estaria disposta a recomendar uma marca, um produto ou um serviço para uma outra pessoa. Pode parecer apenas uma mudança na forma de perguntar, mas na prática ela muda completamente o tipo de informação que estamos tentando descobrir. E talvez seja justamente por isso que o NPS tenha se tornado uma das métricas mais conhecidas do mercado. Ao mesmo tempo, também é uma das mais debatidas. Tem gente que considera essencial, tem gente que acha superestimada. Mas antes da gente entrar nessa discussão, acho que vale entender por que uma pergunta sobre recomendação ganhou tanta relevância. Afinal de contas, recomendar alguma coisa para alguém vai muito além de dizer se gostou ou não gostou daquele serviço ou produto. Mas antes da gente continuar essa conversa, eu quero pedir para você carinhosamente deixar aí o seu like na plataforma de podcast que você está me ouvindo, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e também, lógico, compartilhar o link deste episódio pelas redes sociais aí para os seus amigos, amigas, em grupo de Telegram, WhatsApp, enfim. Isso ajuda muito a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente cria para você e faz com que esse tipo de reflexão chegue e ainda mais pessoas. E se você quiser apoiar o Papo de UX de forma monetária, com qualquer valor é só utilizar a nossa chave de e-mail que é o pix@papodeux.com.br. Sua ajuda contribui diretamente para que eu continue produzindo episódios como esse, pesquisando cada tema com profundidade e trazendo conteúdos que possam agregar tanto para quem trabalha com UX e produto, quanto para quem busca evoluir profissionalmente. Se eu perguntar se você gostou de um restaurante, provavelmente a pergunta vai depender da comida, do atendimento, do ambiente, do preço, de uma série de outros fatores. Agora imagine que, em vez de eu perguntar dessa forma, eu perguntasse para você: você indicaria esse restaurante para um amigo, uma amiga? Percebe como existe uma diferença? Quando a recomendação envolve alguém próximo a você, a resposta costuma ser mais cuidadosa. Afinal, ninguém gosta de indicar um lugar ruim para uma pessoa de quem gosta. Se a experiência der errado, quem fez a indicação também acaba sendo lembrado. Não porque seja responsável pelo restaurante, mas porque colocou a própria credibilidade e reputação naquela recomendação. Isso acontece o tempo todo. A gente recomenda médicos, professores, livros, filmes, ferramentas de trabalho, restaurantes, cursos e até profissionais para vagas de emprego. E todos esses casos existem algo em comum. Quando fazemos uma indicação, estamos dizendo, ainda que indiretamente, eu confio o suficiente nisso para colocar meu nome em jogo. Talvez seja exatamente por isso que uma pergunta sobre recomendação desperte tanto interesse nas empresas, porque ela não procura apenas entender se alguém gostou da jornada ali, da experiência que teve naquele lugar. Ela tenta captar um comportamento que normalmente está associado à confiança, satisfação acumulada e percepção de valor ao longo do tempo. Foi em 2003 que Fred Reichheld, eu acredito que deve pronunciar algo parecido com isso, apresentou o Net Promoter Score em um artigo publicado na Harvard Business Review. A proposta era simples, fazer uma única pergunta. E a pergunta era: em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria esta empresa, produto ou serviço para um amigo ou colega? A partir da resposta, as pessoas são divididas em 3 grupos. Quem responde 9 ou 10 é considerado uma pessoa promotora. Quem responde 7 ou 8 é considerado uma pessoa neutra. E quem responde de 0 a 6 é considerado uma pessoa detratora daquela marca. Depois disso, calcula-se o percentual de promotores, subtrai-se o percentual de detratores e chega-se ao famoso NPS, que ele pode variar de menos 100 até mais 100. Mas existe um detalhe importante: o NPS não mede a recomendação em si. Ele mede a disposição que as pessoas têm para recomendar aquele produto ou serviço. Essa disposição é utilizada como um indicador de lealdade, porque, em teoria, quem está disposto a recomendar também
também tende a manter um relacionamento mais forte com aquela marca. Só que, como acontece com qualquer métrica que tenta representar comportamento humano, ela funciona como um termômetro, não como uma certeza absoluta. Uma pessoa pode responder 10 e migrar para um concorrente daqui a algumas horas ou minutos. Outra pode responder 8 e continuar sendo cliente para o resto da vida. Isso não significa que o NPS esteja errado, significa apenas que o comportamento humano é mais complexo do que qualquer número consegue representar. Existe uma característica do NPS que considero importante e que, curiosamente, é um dos maiores motivos pelos quais essa métrica recebe tantas críticas. Muita gente espera que ela responda perguntas que ela nunca se propôs a responder. Quando alguém responde um 9, um 6 ou um 10, o NPS não está explicando o motivo daquela nota. Ele apenas está mostrando uma percepção geral sobre a disposição de uma pessoa em recomendar uma marca, um produto ou um serviço. É por isso que eu gosto de enxergar o NPS da mesma forma que enxergamos um termômetro. Se você mede a temperatura do corpo e descobre que está com febre, você não sai tomando qualquer remédio sem antes entender a causa da febre. A febre apenas indica que existe alguma coisa acontecendo. É claro que às vezes você toma uma dipirona para baixar ela, mas você precisa investigar qual é a causa do seu corpo estar com febre. Com o NPS é exatamente a mesma lógica. A nota mostra que existe uma percepção positiva ou negativa, mas descobrir o que levou a essa percepção continua sendo responsabilidade da equipe. É justamente por isso que na prática dificilmente o NPS aparece sozinho. Normalmente ele vem acompanhado de uma pergunta aberta, algo como: qual o principal motivo da sua nota? E na minha visão, muitas vezes essa segunda pergunta acaba sendo mais rica do que a própria nota. Imagina que 100 pessoas deram nota 6 para uma empresa. Se você olhar apenas o número, sabe que existe um problema ali, mas ainda não sabe qual é aquele problema. Agora imagine que ao ler comentários percebe que 60 pessoas citaram dificuldades para falar com o suporte, ou que várias reclamaram do prazo de entrega, ou então que o produto é excelente, mas o preço aumentou muito nos últimos meses. Percebe como o comentário muda completamente a conversa? O número mostra onde olhar. O texto ajuda a entender por que vale a pena naquele momento olhar para aquela direção, entender a causa daquela nota. Isso vale para qualquer métrica que vimos até agora, né? O SES mostra o esforço, mas não explica necessariamente qual etapa gerou mais atrito. O CSAT mostra satisfação, mas não explica quais fatores influenciaram aquela percepção. O NPS mostra disposição para recomendar, mas também não revela sozinho o que levou a pessoa a responder daquela maneira. Em todos esses casos, a métrica por si só nunca é o ponto final e não deveria ser. Talvez os maiores erros que uma empresa possa cometer em relação à métrica seja transformar um número em uma conclusão definitiva quando ela deveria servir apenas como um convite para investigar com mais profundidade o que está acontecendo. Quando uma empresa escolhe o NPS como um dos seus principais indicadores, existe um risco que aparece quase naturalmente. Aos poucos, a conversa deixa de ser sobre melhorar a jornada das pessoas e passa a ser sobre aumentar a nota da pesquisa. Parece uma diferença pequena, mas ela muda completamente a forma como as decisões são tomadas. Porque quando o objetivo passa a ser apenas fazer o gráfico subir, qualquer estratégia que aumente aquele número começa a parecer válida, mesmo que ela não melhore a jornada de maneira alguma. Acredito que praticamente todo mundo já passou por uma situação parecida. Você termina um atendimento e a pessoa desloga em seguida. Se possível, peço que avalie meu atendimento com uma nota. Algumas chegam até a explicar que qualquer nota abaixo de 10 prejudica a avaliação da equipe. Perceba o que acontece nesse momento. A pesquisa deixa de ser um instrumento para compreender a experiência do cliente e passa a ser uma ferramenta para medir o desempenho daquela pessoa, daquele profissional que estava ali te atendendo. Sem perceber, a empresa muda completamente o significado da métrica. Em vez de descobrir como pode melhorar, começa a ensinar o cliente qual nota lhe deveria dar. E quando isso acontece, a métrica perde boa parte do seu valor. Esse é um dos motivos pelo quais eu gosto de dizer que nenhuma métrica deveria transformar em meta isoladamente. Quando uma equipe passa a trabalhar exclusivamente para aumentar um indicador, existe uma tendência natural de otimizar aquele número e não necessariamente a jornada que ela representa. É um fenômeno bastante conhecido na economia e na administração, chamado de Lei de Goldhart. De forma resumida, ela diz que quando uma medida se transforma em uma meta, ela deixa de ser uma boa medida.
Isso acontece porque as pessoas passam a encontrar formas de melhorar o indicador sem necessariamente resolver o problema que ela deveria representar. No contexto do NPS, isso pode significar diversas coisas. Pode significar escolher apenas clientes satisfeitos para responder à pesquisa, pode significar insistir para que a pessoa dê nota máxima, pode significar aplicar a pesquisa apenas em momentos favoráveis da jornada. Em todos esses casos, talvez o gráfico realmente melhore, mas a pergunta importante continua sendo a mesma. A jornada das pessoas melhorou junto com esse indicador? Porque se a resposta for não, o número deixou de representar a realidade e passou apenas a representar um processo otimizado para produzir um resultado específico. Quando o objetivo deixa de ser entender pessoas e passa a ser aumentar o indicador, existe um grande risco de melhorarmos o número sem melhorar a jornada. Imagine que uma empresa recebeu 50 respostas com nota 10. À primeira vista, parece uma excelente notícia. Afinal, são 50 pessoas dizendo que recomendariam aquela marca para uma outra pessoa. Mas agora imagine que você resolve conversar com essas 50 pessoas e pergunta por que elas deram aquela nota. É muito provável que descubra 50 histórias diferentes. Talvez uma delas recomende aquela empresa porque o atendimento sempre foi impecável. Outra porque o preço é competitivo. Outra porque o produto nunca apresentou problemas. Outra porque o suporte resolveu um problema muito rapidamente. E outra porque já utiliza aquela marca há tantos anos que simplesmente confia nela. Percebe como todas deram a mesma nota, mas por razões completamente diferentes? É justamente aí que mora uma das maiores riquezas e também um dos maiores cuidados quando trabalhamos com o NPS. O número sozinho não consegue mostrar o que realmente conquistou aquela recomendação. O mesmo acontece do outro lado. Imagine agora 50 pessoas que responderam nota 5. É muito improvável que todas estejam insatisfeitas pelo mesmo motivo. Claro que pode acontecer. Como eu disse, é muito improvável. Algumas podem ter tido uma experiência ruim no atendimento. Outras podem ter enfrentado problemas técnicos. Algumas podem achar o produto excelente, mas caro demais. Outras talvez estejam comparando aquela experiência com um concorrente que oferece benefícios diferentes e às vezes até melhores. Quando olhamos apenas a média, todas as histórias acabam desaparecendo. É como olhar uma fotografia aérea de uma cidade. Você consegue enxergar o desenho geral, mas deixa de perceber tudo aquilo que acontece dentro de cada rua. Por isso eu acredito tanto na combinação entre pesquisa quantitativa e qualitativa. A métrica ajuda a identificar padrões. As conversas ajudam a compreender as pessoas. Quando usamos apenas uma dessas abordagens, sempre enxergamos apenas uma parte da realidade. É justamente a combinação entre elas que permite tomar decisões melhores e mais assertivas. Afinal, desenvolver produtos não é apenas melhorar indicadores, é entender por que aqueles indicadores estão mudando. Isso vale muito para UX, mas também vale para qualquer profissão que envolva relacionamento entre as pessoas. Quando alguém elogia o seu trabalho, vale a pena entender o que exatamente gerou aquele reconhecimento. Foi a qualidade técnica? A comunicação? A velocidade? O que foi que motivou aquela pessoa a dar aquele feedback para você? Da mesma forma, quando surge uma crítica, entender a causa costuma ser muito mais importante do que simplesmente contabilizar quantas críticas apareceram. Dificilmente indicamos alguma coisa para uma outra pessoa por causa de um único momento que nós tivemos de interação com aquela coisa. Na maioria das vezes, recomendamos porque aquela experiência foi consistente ao longo de um tempo. É muito difícil construir confiança em apenas uma interação. Confiança normalmente aparece quando boas experiências começam a se repetir. Pensa nas recomendações que você costuma fazer para os amigos ou familiares. Quando alguém pede uma indicação de um médico, por exemplo, dificilmente você responde apenas porque foi em uma consulta boa com um determinado médico. Normalmente existe um histórico. Você lembra do atendimento, atenção durante a consulta, da forma como você foi tratado, do retorno quando teve dúvidas, da segurança daquele profissional que transmitiu para você ao longo de um tempo. A recomendação nasce dessas sequências de experiências positivas. O mesmo acontece quando indicamos um restaurante, uma ferramenta, um curso ou até um profissional para uma vaga de trabalho. Não costumamos recomendar porque tudo deu certo uma única vez. Recomendamos porque repetidamente aquela experiência demonstrou ser confiável. É justamente por isso que eu gosto de dizer que o NPS conversa muito mais com relacionamento do que com uma interação específica.
Diferentemente do CES, que normalmente analisa uma tarefa, ou do CSAT, que observa um momento da jornada, o NPS olha para uma percepção mais ampla. Ele tenta entender se depois de tudo aquilo que aquela pessoa viveu com a marca, existe uma confiança suficiente para recomendá-la. Isso não significa que uma única experiência ruim não possa influenciar essa percepção. Pode e às vezes influencia muito, mas de maneira geral, confiança costuma ser construída na repetição de boas experiências. Essa reflexão também faz muito sentido na minha visão quando pensamos em carreira. Muitas oportunidades profissionais aparecem quando alguém nos indicou para uma outra pessoa, e essa indicação raramente acontece por causa de uma única entrega bem feita que a gente fez. Ela costuma ser resultado de uma percepção construída ao longo de meses e anos. É a soma da qualidade técnica, da comunicação, da responsabilidade, da forma como tratamos as outras pessoas e da confiança que a gente transmite no dia a dia. No fundo, todos nós temos um NPS pessoal. Claro que não medido por uma pesquisa formal, mas percebida pelas pessoas que convivem conosco e que em algum momento podem decidir se colocariam ou não o nosso nome em uma recomendação. Quando eu penso dessa forma, eu percebo que o NPS acaba trazendo uma reflexão que vai muito além dos produtos. Ele nos lembra que reputação não nasce de grandes momentos isolados. Ele nasce da consistência. E a consistência costuma ser uma consequência direta de bons hábitos repetidos durante muito tempo. Talvez seja exatamente por isso que confiança demora tanto para ser construída e, infelizmente, tão pouco tempo para ser perdida. Ao longo desses 3 episódios sobre métricas que nós conversamos aqui, CES, CSAT e agora o NPS, uma coisa que espero que tenha ficado clara é que essas métricas não competem entre si. Na verdade, elas observam a experiência por perspectivas completamente diferentes. O erro acontece quando tentamos fazer uma responder perguntas que pertencem à outra. É como pegar um termômetro e querer medir pressão arterial. O problema não está no instrumento, o problema está na expectativa que colocamos sobre ele. Quando uma equipe pergunta o quanto foi fácil concluir essa tarefa, ela está preocupada com o esforço. Quando pergunta o que você achou dessa experiência, ela quer entender a satisfação em um momento específico da jornada. Já quando perguntamos o quanto você recomendaria essa marca para outra pessoa, ela está tentando compreender uma percepção construída ao longo de várias experiências. São perguntas diferentes, momentos diferentes e decisões diferentes. Por isso que essas métricas costumam funcionar muito mais quando trabalham juntas do que quando uma tenta substituir a outra. Eu já participei de projetos em que o CES mostrava um ótimo resultado, indicando que o fluxo era simples e que as pessoas conseguiam concluir as tarefas sem grandes dificuldades. Ao mesmo tempo, o CSAT revelava que havia espaço para melhorar a percepção daquela experiência. Em outros casos, o CSAT era excelente, mas o NPS permanecia abaixo do esperado porque existiam problemas acumulados em outros pontos da relação entre o cliente e a empresa. A experiência do usuário dificilmente pode ser resumida em uma única pergunta. Quanto mais complexo é o comportamento das pessoas, mais cuidado precisamos ter para interpretar aquilo que os números estão mostrando. Creio que uma das maiores responsabilidades de quem trabalha com produto, UX e pesquisa seja justamente resistir à tentação de simplificar demais a realidade. As métricas são extremamente importantes. Elas ajudam a identificar padrões, acompanhar a evolução e apoiar decisões, mas nenhuma delas elimina a necessidade de conversar com as pessoas, observar o comportamento delas e entender contexto. Quando usamos os indicadores como ponto de partida para aprender, eles sempre tornam ferramentas poderosas. Quando esperamos que eles expliquem tudo de formas isoladas e sozinhos, corremos o risco de tomar decisões baseadas em interpretações incompletas. Se você acompanhou essa série desde o começo, talvez tenha percebido que ela nunca foi apenas sobre métricas, né? O CES serviu para a gente conversar sobre reduzir esforço, o CSAT abriu espaço para falarmos sobre expectativas e percepção, e o NPS trouxe uma reflexão sobre confiança e reputação. As siglas foram apenas o ponto de partida, o assunto sempre foi o mesmo, entender melhor as pessoas para construir jornadas melhores. Ninguém recomenda outra pessoa porque ela fez um trabalho bom em uma única ocasião.
Recomenda porque ao longo do tempo aquela pessoa demonstrou competência, responsabilidade, respeito e consistência. A indicação não nasce em um momento específico, ela é construída pouco a pouco, em cada entrega, em cada conversa, em cada compromisso cumprido e em cada relação de confiança que foi criada ao longo de um tempo. É exatamente assim que uma reputação profissional também se desenvolve. Quando uma pessoa indica o seu nome para uma vaga, para um projeto ou para trabalhar ao lado de uma equipe, existe algo muito valioso acontecendo ali. Aquela pessoa está associando a própria credibilidade ao seu trabalho. Ela está dizendo ainda que indiretamente, eu confio nessa pessoa. E confiança é uma das coisas mais difíceis de conquistar. Ela leva tempo para ser construída, depende de consistência e pode ser perdida rapidamente quando nossas atitudes deixam de acompanhar aquilo que nós prometemos. Por isso, mais do que pensar em qual nota uma empresa recebeu em uma pesquisa de NPS, eu gosto de fazer uma pergunta diferente. Se amanhã alguém perguntasse para as pessoas que já trabalharam com você se elas indicariam o seu nome para o novo projeto, qual você acredita que seria a resposta? Não porque você é simpático, não porque você fala bem, mas porque elas realmente confiam na forma como você trabalha e na experiência que tiveram ao seu lado. Essa é uma reflexão que vale para qualquer profissão, porque no fim, produtos, marcas e carreiras têm algo muito em comum. Todos constroem reputação a partir das somas de inúmeras experiências que outras pessoas tiveram. Nenhuma entrega isolada cria confiança, assim como uma única experiência dificilmente define uma marca. Também não é um único projeto que define uma pessoa profissional ali de UX, design, produto, enfim. O que realmente permanece é aquilo que conseguimos repetir com consistência ao longo do tempo. Obrigado por você que acompanhou aqui essa série, esse episódio, e no próximo a gente continua explorando temas que ajudam a entender não apenas produtos melhores, mas também relações melhores entre as pessoas. Valeu e até o próximo Papo Reto.